PVC Rio, aqui a cidadania faz e acontece. Olá, estamos aqui com mais um programa especial dessa programação que fizemos no mês de março em homenagem às mulheres. Hoje a gente recebe aqui a deputada enfermeira Rejane, em seu terceiro mandato pelo PCdoB. Bem-vinda, deputada. Obrigada pelo convite. Estamos aqui nessa luta, que é de todo dia. Exatamente. Recebemos também aqui a deputada Dani Monteiro, do PSOL, estreante em mandato, mas muito bem-vinda também. Bem-vinda, deputada. Muito obrigada, Thaís. Também é muito importante aí o reforço junto com a Rejane, mas também para oxigenar a casa e um pouco de nova política ali. Com certeza. E a gente está aqui hoje para discutir a reforma da Previdência. Por que a gente está lutando e levantando tanta bandeira que esse projeto que está sendo proposto ele é pior para as mulheres, né? Chamamos aqui essas duas especialistas e vamos escutar delas como a gente pode se posicionar, quais são os pontos mais críticos e o que a gente pode propor para avançar ao invés de estar recuando nos direitos que a gente já adquiriu. Deputada Rejane, você pode começar? Então, na realidade, essa é mais uma proposta cruel para a classe trabalhadora, do nosso país. Ela é uma proposta que atinge principalmente nós, mulheres, e é uma proposta que retira direitos da classe trabalhadora. Por isso que é fundamental a gente discutir essa proposta e mostrar o quanto de retrocesso que nós vamos ter com ela. Essa proposta é uma proposta que tem vários itens, e a gente pode aqui abordar cada um, pelo menos alguns que são mais importantes da gente debater aqui dentro. Mas, por exemplo, colocar a idade da mulher, aumentar a idade para as mulheres se aposentarem aos 62 anos de idade, isso é de uma perversidade, de uma crueldade muito grande, Porque nós, mulheres, nós temos diversidades, somos diferentes o nosso trabalho, o nosso dia a dia. Todo mundo reconhece que nós temos a segunda, terceira jornada, que é a jornada dentro de casa, que é o cuidado de idosos, que é o cuidado de criança, que é ser dona de casa, que é fazer comida, que é lavar roupa, enfim. E aumentar esse tempo, essa idade para que elas se aposentem, é sacrificar as mulheres mais uma vez, Na realidade, a proposta inicial era igualar, botar todas as mulheres com 65 anos, o que faz com que o movimento de mulheres precisa se organizar muito mais. Primeiro, para barrar essa reforma, que não tem condição da gente ter uma reforma tão perversa como essa. E segundo, da gente reconhecer, e o governo reconheceu quando ele diferencia as idades, ele reconhece que o trabalho da mulher é diferenciado. Então a gente precisa chamar as mulheres, mostrar, utilizar aqui a rádio comunitária para que esse programa consiga entrar nas casas das pessoas e falar com elas, que não é somente a questão também da idade, Eu acho que a gente vai abordar aqui no decorrer, mas a gente pode falar aí, contribuir com a questão da contribuição, da questão do BPC, que é a contribuição que é dada para os idosos e para os doentes, que ele vai diminuir e por aí vai. Eu acho que não sei qual vai ser a forma, se a gente discorre, se a gente espera você perguntar. A gente pode ficar à vontade, eu acho. Na verdade, também são muitos pontos e principalmente a gente precisa informar, informar os espectadores. A PEC está proposta, já foi promulgada no Congresso, e a gente precisa deixar claro qual que é a narrativa que está sendo imposta, uma falsa necessidade de atacar a Previdência para equilibrar as contas do governo. A gente tem números que nos mostram que a Previdência não deveria ser tão atacada assim, tem outras coisas que poderiam vir antes, que gerassem receita, que equilibrassem as contas e não tirar. Quem vai ser a parcela da população que vai ser mais afetada por essa proposta, que são os mais pobres? O que vai acontecer é um embate de ideias muito grande, Porque o outro lado quer mostrar
que é uma reforma para tirar privilégio. E nós precisamos mostrar para a sociedade que essa reforma não é para todos. Por que a reforma não incluiu os militares? Né, Dani? Por que não incluiu os juízes nessa proposta? Eles estão falando o seguinte, que vão, depois que aprovar a reforma da Previdência para a maioria dos pobres, né, das mulheres, daquele que ganha pouco nesse país, aí depois eles vão lá e fazem um projeto de lei para contemplar os juízes, contemplar aí os parlamentares. Quer dizer, então não é uma proposta para todos, é uma proposta para toda a população pobre. Essa sim, vai ser altamente atingida nos seus direitos, né, que é viver com dignidade, ter uma vida de aposentadoria que lhe dê condição de sobreviver. Porque hoje o trabalhador também não tem aposentadoria que lhe garanta uma vida saudável, né? É aquele papo que a gente ouviu em 2016, né? Primeiro a gente tira a presidenta Dilma, depois a gente vê o que faz com o resto. Então, primeiro a gente apresenta uma reforma da Previdência para os pobres, para os trabalhadores, e depois a gente vê a alta casta, e como aconteceu também, acho que dificilmente não vai ser vista. E é um aspecto muito interessante assim, sobre essa reforma, porque ela vem com um debate muito forte de equidade, né? De equilibrar a Previdência, e é onde entra esses demarcadores sobre as mulheres, porque coloca essa idade mínima de 62 anos, mas em diversas outras categorias também há essa equidade de modo discrepante. A gente vê, por exemplo, para os trabalhadores rurais, que a regra hoje é que mulheres se aposentam com 55 anos e homens com 60 anos, apresentando 15 anos de trabalho no campo. Essa regra vai mudar, a equidade vai colocar 60 anos para os dois casos, mas endurecer para todos os trabalhadores, porque agora a ideia é que esses trabalhadores rurais precisam contribuir por 20 anos. Então antes, se não era necessário nenhuma contribuição, agora é necessário fazer essa contribuição. E tudo dentro de um suposto rombo de arrecadação da Previdência, que está muito menos no dia a dia do trabalhador, e muito mais no que é colocado como isenção. Por exemplo, não se fala das empresas que são desoneradas, inclusive do agronegócio. Hoje o agronegócio ele é desonerado e é um dos principais setores da economia do Brasil. E hoje também o rombo de empresas que falem ou abrem falência, extinção, é de mais de 432 bilhões na Previdência. E só 52 bilhões está negociado para pagamento e 160 talvez avançando o pagamento. Ou seja, aquele trabalhador que sai dia a dia, ele que tem que pagar a conta de uma coisa que ele já está pagando. Isso me lembra muito, sabe, Regiane? A situação que aconteceu com os terceirizados lá da UERJ. A Previdência, ela não é isso que a gente precisa falar para a população. Não é somente a Previdência Social. Ela é um arcabouço que se chama assistência social. Então, a reforma prevê separar mais os dois. Então, né? quando a gente fala em assistência, a gente está falando em saúde, nós estamos falando em condição, né, da própria aposentadoria. No entanto, quando ele fala, foi importante você falar da questão de que tem um rombo, é porque eles pegam só a Previdência e faz o cálculo ali. Então, hoje, se você fizer isso, é óbvio que você vai ter, né, uma arrecadação menor do que a quantidade de pessoas que precisam do benefício. No entanto, não é isso. Você tem recurso, você tem a DRU. Por que eles não falam então da DRU? Não explicam à população o que é a DRU? A DRU é quando eles tiram o dinheiro dali, e isso é permitido pela Constituição, o governo tirar, qualquer governo, municipal, estadual, federal, né, o governo Bolsonaro tirar o dinheiro, né, que isso é permitido pela Constituição. Então é fácil, né? E hoje o desvio de recursos é muito grande. É muito grande. A Dani colocou uma questão importante, que é a questão da desoneração dos empresários. Né? A gente está colocando, essa proposta do governo está colocando a conta para ser paga pelos trabalhadores e perdendo totalmente a intenção do Estado de... Não só dos empresários.
É bom, diga-se de passagem, de tudo dessa reforma, a questão dos 40 anos de contribuição que a pessoa vai ter, né? Contribuir 40 anos, e 40 anos são 40 anos de trabalho, porque você pode estar trabalhando aquele ano, né? E contribuir somente durante 7 meses. Tá entendendo? Porque o rodízio de emprego hoje é muito grande. Mas voltando na questão, o que acontece? O mais perverso dessa proposta é a privatização da Previdência, né? E quando você pega e bota somente na responsabilidade do trabalhador, é ele que vai fazer a poupança dele para ele se aposentar. Era aí que ia chegar, é tirar do o Estado. Governo não vai mais pagar nem o empregado, não é o empregador. Ou seja, a Dani trabalha para mim ou eu trabalho para ela, né? E na Previdência hoje nós temos a parte do empregador, a contribuição do governo e a contribuição do trabalhador. Com a reforma, governo e patrão são desonerados. Exato. É bom, né? E a falta de responsabilização, né, também das empresas é fundamental, porque fica sempre aquela ideia do perdão da dívida. Então, quando a gente fala desse rombo de 432 bilhões de arrecadação, do qual mais da metade dele não tem previsão de retorno para os cofres da Previdência, a gente quer dizer exatamente o quê? Que essas empresas elas estão sendo perdoadas dessas dívidas. E existe um processo de perdoar, né, a partir das refs. Então é muito importante, porque eu vejo a situação que aconteceu na minha universidade. A UERJ ela chegou, no auge da sua crise, a demitir mais de 900 trabalhadores terceirizados, que eram em sua maioria mulheres, que trabalhavam na limpeza e na manutenção da universidade. Essas mulheres foram demitidas sem nenhum direito trabalhista após 7 meses de salário atrasado. Para elas conseguirem o que era direito devido, que é auxílio-desemprego, o FGTS, só entrando na justiça, a própria empresa falou. Então, também essa isonomia das empresas em poderem garantir, passar por isso, né, declarar falência e se desresponsabilizar com o trabalhador, essa reforma da Previdência agrava ainda mais esse caso. Então, penso que daqui para frente, casos como esse, ainda mais de setores de terceirização, que são trabalhadores ainda mais vulnerabilizados, vai ser ainda maior, né? Quantos mais casos de demissão em massa vamos ter assim, sem responsabilização das empresas. E fica desresponsabilizado o empregador e fica desresponsabilizado também, de certa forma, o Estado, que deixa ali de garantir os direitos já adquiridos pela população. É bom a gente chamar a atenção da população, porque o governo fala que se não fizer a reforma, né, que vai quebrar. A gente tem que entender do porquê que está assim, né? Foram vários empresários que sonegaram o repasse, né? Vários governos que não contribuíram. Eu vim do movimento sindical e tinha muita visitação, né? O movimento sindical da enfermagem, eu fui do Sindicato dos Enfermeiros. E a gente visitava hospitais, a gente solicitava a documentação para a pessoa que era mandada embora receber o fundo de garantia e não tinha depósito. E muitas empresas, muitos hospitais que não depositaram, quer dizer, aí agora botar novamente na conta do trabalhador essa responsabilidade é muito grande. É muito perverso, né? Eu queria chamar a atenção numa coisa que eu já falei aqui, mas talvez a gente não tenha abordado muito bem, que é o benefício. O benefício de prestação continuada, ele é um valor que é repassado para o idoso, para aquele que não conseguiu, né, ter a sua previdência, para o doente, para muitas mulheres, inválido. E esse valor hoje é de um salário mínimo. Nós corremos o risco, com essa reforma, de ver esse valor reduzido para R$400. Isso, a gente já viu isso. É uma coisa tão que dói, gente, dói. Você tirar justamente daquele que não tem nada. Acho que é alarmante, né, Regiane, pensar em outros países que também fizeram reformas da Previdência nesse sentido, como o Chile,
onde 90% dos idosos recebem menos de 2/3 do salário mínimo nacional. E o Chile é campeão de suicídio de idosos. Então você imagina, né, trabalhar a sua vida toda, chegar ao final da vida e você não ter garantias, não ter subsídio. E esse número de suicídios no Chile, eu dei esse exemplo, Dani, é um número que vem crescendo nos últimos anos, ou seja, já é resultado direto de uma reforma muito semelhante à que está sendo proposta aqui. Então, é a mesma cartilha, né? É a mesma cartilha que o Bolsonaro está usando. A gente já tem exemplos e já tem exemplos de como eles não funcionam. E o que é pior, infelizmente, o nosso presidente, ele foi eleito sem debate com a sociedade. Né? Ele não participou lá do debate público, do debate na televisão, que era para justamente ele falar para a população o que ele queria fazer. Né? Então, agora ele está apresentando uma reforma que não foi debatida, não foi discutida, e na hora dos votos, né, de pedir o voto, essa não foi a bandeira dele. Muito pelo contrário. O que a gente tem de vídeo dele sendo apresentado é falando que a reforma aos 65 anos, né, era um absurdo, que as pessoas não poderiam, né, trabalhar tanto para se aposentar, e agora ele está fazendo justamente isso. Né? Então a gente tem que chamar a atenção da população dessa mentira que foi colocada. Né? A gente precisa falar e debater sobre isso. E aí? Né? A gente falou aqui já da questão dos trabalhadores rurais, da questão um pouco dos terceirizados, do ramo de saúde também. E eu queria voltar aqui à questão da educação, porque a mudança da proposta na educação, Dani, é muito específica. Né? Antes a aposentadoria era só regida pelo tempo de serviço, 25 anos para mulheres, 30 anos para os homens, e não tinha uma idade mínima. Agora a gente tem uma idade mínima de 60 anos. Né? Então o professor hoje ele tem que estar em sala de aula, independente do tempo de serviço, quer dizer, se a proposta for aprovada, até os 60 anos de idade. Como é que você vê isso, Dani? Muito problemático, né? Porque faz valer a tal da regra da equidade de novo, onde também o tempo mínimo de trabalho para homens e mulheres vai ser de 30 anos, então mulheres professoras que anteriormente era 25 passa a 30 anos, e num regime extenuante, né? A gente vê que pensando também no que é o ofício do trabalhador e a garantia da estrutura mínima de ofício, a gente vê que está mais prejudicada a profissão. A gente vê aqui no Rio, por exemplo, com o fechamento de escolas, e nos últimos anos foram fechadas mais de 300 escolas, um professor que às vezes dava aula em uma única escola e conseguia compor todos os turnos dele, hoje, pelo fechamento de escolas que também vão se distanciando, afinal, deixa uma só em uma região inteira, o deslocamento dele é muito maior. Então, ele às vezes tem que dar aula em 2, 3, 4 escolas para conseguir formar a carga horária dele toda. Em casos de professores como é o meu, de ciências sociais, sociologia, que às vezes é um tempo por turma, você não consegue. Às vezes um colégio inteiro você só consegue compor 4 tempos. Então você vai para outra escola e outra escola. Eu tenho amigos que formaram comigo que chega a dar aula em 4 escolas para compor apenas uma carga horária, com um eixo de deslocamento muito grande entre eles. Então a condição de trabalho também é prejudicada, que isso não está colocado. Como também não está colocado para o caso das mulheres, que essa equidade, ela também não prevê outras questões. Acho que a Regiane começou aqui a explanação sobre a situação das mulheres também, né? Ainda é nossa responsabilidade social, ainda é cobrança social nossa o cuidado com os mais velhos e com as crianças. Então, quando você fala de um sistema também que vai precarizando mais e mais a educação, em especial a educação básica, vai deixando de ofertar vagas, essas mulheres têm dificuldade de sair para trabalhar se elas têm que cuidar dos filhos. E uma outra pauta do governo Bolsonaro referente à educação é a educação em casa. Então, educação doméstica, como que faz? Como que faz a educação doméstica e trabalha 30, 40 anos para se aposentar? Então, é uma inviabilidade muito grande, um ataque direto. Da mesma forma que deixa do lado de fora diversos profissionais da segurança pública, e não são todos, porque como policiais federais, policiais civis e membros do sistema penitenciário e socioeducativo, agentes de segurança não estão, eles estão na reforma, eles não estão fora, mas da mesma forma que os militares são deixados do lado de fora, os educadores são apontados para o centro da reforma. Isso é fundamental também ser observado. Sim, tem uma proposta de quais são as classes que querem ser, onde eles intentam em
em solapar mesmo, né? Isso está muito claro. Assim. Eu queria chamar a atenção, porque às vezes o telespectador, né, aquele que está lá, aquela mulher, aquele jovem que está nos escutando, ele pode falar assim, mas vocês têm aposentadoria especial, né? Vocês, no caso, a classe política. É, a classe política. E é importante a gente falar que no estado do Rio de Janeiro não tem previdência, tá? O deputado pode ficar lá, eu já estou no 3º mandato, eu não vou me aposentar com o salário de deputado. Não vai, tá? Isso não existe, porque aqui no Rio de Janeiro isso já foi abolido. Então, por exemplo, eu não sei a Dani, mas eu sou enfermeira, né? A gente tem a matrícula trancada, né? Matrícula da prefeitura, que eu sou funcionária da prefeitura, e eu pago meu tempo de serviço por fora. Senão esse tempo todinho que a gente está lá dentro da LERJ, né? Você quando sair vai ter que trabalhar mais 8 anos ou 12 para poder se aposentar. Então eu pago o tempo de serviço, que é para poder, quando sair, se aposentar como enfermeira, como qualquer outra que está ali, porque o nosso trabalho está sendo feito aqui. Ela, como professora, vai trabalhar dentro da LERJ, né, desenvolvendo o trabalho dela de deputada. Mas o tempo de serviço, se ela quiser, ela vai pagar a previdência por fora para poder ter esse tempo e não criar o vácuo, né? Então é importante a gente falar isso, porque eu vejo toda hora no Facebook, né? Os deputados se aposentam. Antigamente tinha, lá em Brasília, né? Tinha não, ainda tem uma legislação que o cara faz um cálculo e se aposenta, mas aqui no Rio não tem. Você me lembrou bem, Regiane, essa contribuição por fora, assim, que lembra que uma outra questão muito forte no Brasil e que a reforma da Previdência não resolve é a informalidade. O Brasil ele é um país que tem a sua origem de trabalho, a relação de trabalho na escravidão, e isso é muito forte até os dias de hoje. Nossos direitos trabalhistas são recentes, a CLT ainda é muito recente para estar sendo rasgada. A PEC das domésticas, então, ainda mais recente. Então, toda uma classe trabalhadora que é prioritariamente oriunda de ex-escravizados, né, de ancestrais de ex-escravizados, que até hoje não conseguiram se colocar no mercado formal de trabalho. E a Previdência não prevê facilitar essa contribuição da informalidade. Então, a gente está num país que aumenta o desemprego e que já tem uma classe trabalhadora que 40% dela está na informalidade, um percentual muito grande que desistiu de procurar emprego, de desempregados. Na juventude isso é muito alto. A previsão é que 30% da juventude do país está em desalento. Desalento é a categoria para quem desistiu de procurar emprego. Então ela é anterior ao desempregado. Ela é aquela pessoa que não sai mais de casa para procurar emprego porque não imagina encontrá-lo. Então esses índices são ainda mais alarmantes para a juventude. Ou seja, são milhares de jovens brasileiros que se enxergam fora do mercado de trabalho, como se não houvesse já ali um espaço para eles, né? Sim, exatamente. A gente imagina que alvo dessa informalidade e a vulnerabilização que essa informalidade traz são prioritariamente negros e mulheres, sendo mulheres, inclusive, chegando a receber apenas 73% do valor que um homem recebe desempenhando o mesmo ofício informal. Então, além da gente estar mais insegura, eu vejo muito quando eu penso, por exemplo, na MUCA, que é a associação aqui no Rio de Janeiro de camelôs, que é presidida por uma mulher, o quanto as mulheres estão nessa informalidade e ali ficar andando com isopor pela rua, carnaval, quanto elas estão suscetíveis a diversas outras questões, inclusive de violência contra a mulher, né, Regiane? Gente, é tanta perversidade que a gente fica assim quando a Dani estava falando. E eu já estava pensando também, Dani, em um outro aspecto, porque tem essa questão, tem a questão das mulheres negras, de homens e mulheres, né, que já vivem essa situação vulnerável. E aí eu estava pensando em um outro aspecto da própria reforma, né? Porque é preciso que a população tenha conhecimento disso. O benefício você não pode acumular, né? Alguns benefícios. Por exemplo, você não vai poder mais acumular o benefício da aposentadoria com o benefício da pensão. Então, essa é um exemplo muito emblemático também, que toda a classe está usando, todo mundo está usando,
para que a população entenda, né? Um casal, né? Um casal que, vamos supor que todos dois são aposentados. Então já ganha o valor mínimo, né? Aquele valor da aposentadoria. Quando um dos casais, dos dois falecer, ela ou ele não vai poder, ou elas não vão poder receber o outro benefício. O valor do valor. Tem direito do outro cônjuge. detalhe da perversidão disso é que para o caso da pensão tem um corte, atualmente recebe na totalidade de 100%. Você tem que optar entre a sua ou essa pensão, mas você recebe na totalidade. E atualmente, para essa reforma, vai para 60% só do valor. É isso, nosso tempo está acabando aqui, a gente espera ter podido esclarecer um pouco, ou pelo menos despertar a curiosidade em se informar melhor sobre o que o governo está propondo para os trabalhadores. Eu vou dar uma palavra final rapidinha para cada uma, 30 segundos, o que é que a gente propõe, como é que a gente encabeça essa luta. Dani, depois a deputada enfermeira Rejane, por favor. Não, eu acho que é fundamental a gente fortalecer as fileiras na classe trabalhadora, acho que é um momento mais do que necessário da gente se organizar, dizer que é necessário sim pensar uma reforma da Previdência, mas que ela não tem que ser onerando os trabalhadores, que é necessário repensar a arrecadação, o perdão da dívida para empresários, é necessário retirar o agronegócio, um dos setores mais lucrativos hoje do PIB nacional, de dentro dessa desoneração fiscal. Então, acabar com as desonerações, aumentar a arrecadação a partir da responsabilização das empresas e não dos trabalhadores. Eu vou chamar a atenção da população para que faça uma pressão nos deputados, né? Essa reforma precisa de 208 votos lá em Brasília. E é importante que a população agora busque cada um dos seus deputados e cobre a ele. Porque o que está acontecendo lá por detrás dos panos é a venda do voto, né? O dinheiro correndo para que o deputado vote a favor dessa proposta. Então, chamar atenção, cobrem dos seus deputados, cobrem que eles não votem, né, a favor dessa reforma, que essa reforma prejudica os trabalhadores, prejudica a nossa sociedade e nós não queremos mais pagar esse pato. Exatamente. Eu quero agradecer a presença das duas aqui, dizer que foi muito importante poder dialogar com vocês e ver as exposições, o que a gente está pensando sobre isso tudo. E relembrar com o ponto que a deputada enfermeira Rejane muito bem colocou, política não é só ir lá e votar de 4 em 4 anos, de 2 em 2 anos nas minoritárias, mas a gente precisa mesmo estar junto e acompanhando o trabalho de quem a gente elege. A gente fica por aqui hoje, a gente volta semana que vem com mais um programa dessa série. Muito obrigada. TVC Rio, aqui a cidadania faz e acontece.